Bom, eu falei agora há pouco e nós estamos discutindo já desde o início da manhã que começa hoje o prazo para as convenções partidárias. E até esse momento, agora são 18 horas e 7 minutos, e 4 minutos na verdade, o único candidato que já oficializou sua candidatura é o Renan Santos, do Partido Missão. Ele antecipou a inscrição na Justiça Eleitoral, segundo ele, por questões de segurança. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, ele afirmou que a decisão de antecipar a convenção partidária ocorreu após uma série de ameaças envolvendo facções criminosas. E a partir disso, a antecipação foi sugerida pela área de segurança da pré-campanha, uma vez que essa oficialização concede direito à proteção da Polícia Federal. Portanto, a Polícia Federal começa a tratar, do ponto de vista de segurança, o Renan Santos, que é o primeiro candidato oficializado à presidência da República, pelo menos através dessa ata eletrônica feita pelo partido. A convenção está mantida, um evento que vai oficializar de fato, do ponto de vista de evento, mas no papel já consta o registro da candidatura. E em contrapartida, o Flávio Bolsonaro fez uma publicação no X e que eu recupero. Nós colocamos inclusive hoje no jornal da Auriverde, mas é interessante para que a nossa audiência possa também tomar conhecimento dessa informação. Diz o texto: peço que os servidores da PF que estariam à minha disposição sejam destinados imediatamente para as investigações do roubo dos aposentados do INSS. Se a desculpa oficial do chefe da PF para não investigar Lulinha, acusado de receber mensalinho do careca do INSS, foi a falta de efetivo, quero dar a minha contribuição para que o dinheiro roubado no governo Lula seja devolvido aos aposentados. Além disso, não confio no atual chefe da PF. Não vou correr o risco de ele próprio infiltrar pessoas na minha campanha. A partir de 2027, os nossos policiais federais serão valorizados, voltarão a ter autonomia para trabalharem e investigarem bandidos, ao invés de receber ordens para perseguir opositores de Lula. E ele compartilha uma publicação feita pelo G1, que diz que a Polícia Federal estima gastar 95 milhões de reais com segurança de candidatos à presidência em 2026. Começo contigo, Zizi Martins. O Renan Santos oficializa, portanto, a primeira pré-candidatura à presidência da República e contará agora com segurança da Polícia Federal, porque diz que está sendo ameaçado. Por outro lado, o Flávio Bolsonaro dispensa essa segurança e irá manter a Polícia do Senado no seu acompanhamento, no acompanhamento das suas atividades durante a campanha eleitoral. Pois é, Wellington, quem tinha dúvida que Renan era alguém que era um candidato também do sistema, tá aí uma resposta bem clara que ele está querendo muito a guarda da PF, né? Fala em ameaças, eu não vou duvidar da palavra dele, embora eu acho que essas ameaças devem ser inconsequentes, porque ele não tem a mínima chance de ganhar, né? Mas em havendo ameaças, e ele sendo candidato, que ele tem todo o direito de ser, ele tem direito à guarda da PF pelo fato de ser possível, né, pretenso, pelo menos, presidente da República. Então, e aí o contraponto feito por Flávio Bolsonaro, que está dispensando a guarda da PF, e aqui para nós, eu acho que faz todo sentido no que ele está falando. Por quê? Porque a PF tem uma PF dentro da PF, né? Então aqui a gente vai honrar a corporação, a gente vai dizer que tem servidores e pessoas sérias dentro da PF que estão preocupados realmente em cumprir suas funções, em investigar os crimes que são da competência, mas infelizmente a gente sabe também que tem uma PF2 dentro da PF, que é essa polícia do regime, né? Tanto que tem até delegado destacado para ficar no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, por exemplo. E essa PF que está atrás do pensamento alheio, está atrás de faixa, né, de Lula, que está atrás de regular a fala das pessoas, essa PF daí é uma PF que não serve para a guarda de Flávio Bolsonaro. Porque também essa PF é aquela que vaza seletivamente algumas informações relacionadas ao caso Master, relacionadas ao INSS, ao caso do INSS,
E realmente, como é que Flávio Bolsonaro vai correr o risco de colocar pessoas desta PF paralela na guarda dele? Ele corre até risco. Então, assim, não duvidando a priori de ninguém, especialmente individualmente, mas entendendo o contexto que está o pré-candidato Flávio Bolsonaro. Ele faz todo sentido, ele deve estar usando a polícia de lá do Senado, que ele faz jus, porque ele é senador, e alguma segurança privada, porque realmente ele também corre risco, na verdade, ele corre risco efetivo, até porque já tem o precedente do que aconteceu com o pai dele em 2018, em 6 de setembro de 2018. Então, diante dessa situação, fica aí o contraponto e a divergência do que está acontecendo com Renan, que diz que é o antissistema, que é a verdadeira terceira via, e Flávio Bolsonaro, que efetivamente é o antissistema, Wellington. Edu, a sua opinião em relação a essa recusa do Flávio Bolsonaro por agentes da Polícia Federal para a campanha eleitoral desse ano? Eu acho precisa, de certa forma, né, eu confio na percepção do senador Flávio Bolsonaro, tendo em visto o que ocorreu, por exemplo, quando o Ministério da Justiça emitiu aquele ofício convocando, né, alguns servidores delegados da Polícia Federal e indo com precisão aqueles que estavam atuando como assessores do ministro André Mendonça no desfecho da investigação do Banco Master. Então, o Ministério da Justiça emitiu esse ofício, deixando, por exemplo, Fábio Chori, entre outros, no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Esses não foram convocados. E aí ficou feio, eles acabaram, né, revogando o ato, o ofício. Aí eu lhe pergunto, se já temos esse cenário, a gente sabe que tem aquela Polícia Federal que também tem essa relação, tanto com o Andrei Rodrigues, e toda aquela atuação lá do ICE nos Estados Unidos, que culminou com a prisão indevida do deputado Alexandre Ramagem, e aí foi solto, ficou comprovado. E aí a narrativa do Andrei Rodrigues, com a declaração que foi desmentida pelo governo dos Estados Unidos, o Andrei Rodrigues tendo uma narrativa compatível e sincronizada com o governo federal, você confiaria nesse tipo de diretor-geral da Polícia Federal para fazer a sua segurança? É óbvio que não. A gente sabe que ele está entrosado com o atual presidente da República. Essa é a verdade. Logo, você ser um opositor, você não confiaria a sua segurança num contingente vinculado a esta pessoa, com esse diretor-geral da Polícia Federal, como eu falei, por motivos óbvios, o desfecho que se deu envolvendo o Alexandre Ramagem. Agora, eu também entendo que ele tem que se proteger nesse sentido, né? Se ele está dispensando a segurança da Polícia Federal, eu espero que ele esteja contratando uma empresa privada, como comentou a Zizi, porque ele é uma pessoa que, sim, ocorreu já antes, né? Ocorreu com pai dele, o presidente Jair Bolsonaro, ocorreu com Donald Trump, ocorreu com Shinzo Abe, né, o ex-primeiro-ministro do Partido Conservador japonês, ocorreu com Uribe aqui na Colômbia, e entre outros. Só acontece com gente de direita, né? Eu nem vou comentar aqui, por exemplo, o desfecho que se deu com Oscar Pérez na Venezuela, né, que ali já era uma parte de resistência, mas considerando os elementos civilizados da democracia, sempre foi um direitista que sofreu tentativa de homicídio ou foi assassinado. Então, por esses motivos, se faz necessário, sim, que o senador Flávio Bolsonaro esteja precavendo-se em sua segurança, ao mesmo tempo também que eu concordo com ele que não dá para você confiar, ainda mais numa Polícia Federal que tem, vamos dizer, dissidentes ou autônomos ou jagunços, né, vinculado à condução do ministro Alexandre de Moraes ou subordinação ao Andrei Rodrigues, como eu já falei, bem entrosado com a narrativa que o governo federal, na pessoa do presidente da República, acaba sempre de divulgar na imprensa, Wellington. Muito bem, Max, e essa questão do Flávio, inclusive destacando ali ao diretor-geral da Polícia Federal, né, a falta de confiança no diretor-geral da Polícia Federal. Isso também pega mal do ponto de vista institucional, levando em consideração que quem está dizendo isso é um pré-candidato à presidência da República, né, um senador da República e pré-candidato à presidência. Agora, que vergonha, né? Que vergonha para o nosso país, que vergonha para os nossos policiais.
a gente chegar na situação em que um candidato à presidência da República acaba desconfiando da própria Polícia Federal, e não estou falando aqui da polícia em geral, mas daquele que hoje está no comando dessa Polícia Federal, que todos nós sabemos que ele já não tinha mais a menor condição de estar no comando da Polícia Federal. O Andrei Rodrigues já foi pego na mentira inúmeras vezes, falando coisas que não eram verdadeiras, falando inclusive de colaborações internacionais que também não eram verdadeiras, o que levou até mesmo a uma vergonha internacional, que foi a expulsão daquele delegado da Polícia Federal no ICE, lá na Flórida. Ou seja, uma série de situações que foram colecionadas aí pelo Andrei Rodrigues, e que qualquer país que se levasse minimamente a sério o Andrei Rodrigues hoje não seria mais o diretor da Polícia Federal. Então, chegamos ao ponto que o candidato ele tem dúvida da real intenção do diretor da Polícia Federal em relação a ele, e não temos como tirar a razão do Flávio. Como todos aqui já comentaram, o Flávio está corretíssimo. Pode sim, pode ter pessoas infiltradas, pode ter pessoas com escutas, pode ter pessoas que vão ali para tentar tirar alguma informação, para tentar sabotar a campanha do Flávio, ou até mesmo a segurança do Flávio, que seria ainda mais grave, mas infelizmente a gente não tem como confiar em alguém como o atual diretor da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues. Então o Flávio acerta, tá aí, em princípio, vai continuar com a Polícia do Senado, com certeza são pessoas que já o estão acompanhando há bastante tempo, então são pessoas que o Flávio Bolsonaro confia, e ele precisa hoje ter pessoas ao seu redor que sejam de extrema confiança. Ao contrário do Renan Santos, o Flávio sim tem chance de vencer, é o único, inclusive, que tem chances reais de vencer o Lula, que dependendo da campanha poderia vir até uma vitória já no primeiro turno. Então o Flávio sim tem muito risco de vida, tá? É alguém que está o tempo inteiro falando em acabar com as facções narcoterroristas do Brasil, é alguém que foi aos Estados Unidos pedir a classificação dessas facções como organizações terroristas estrangeiras. 2 dias depois dessa viagem, a classificação chegou, então a gente não consegue aí, não tem como, qualquer pessoa honesta ao olhar isso e falar, provavelmente o Flávio, ele acabou acelerando esse processo, acabou ali ajudando que o governo americano tomasse essa decisão que a gente já está começando a ver os primeiros efeitos. Várias pessoas ligadas a facções narcoterroristas, principalmente nos esquemas de lavagem de dinheiro, né, não só pessoas, mas também empresas, sofrendo as sanções econômicas do governo americano, obrigando até mesmo a Polícia Federal aqui do Andrei Rodrigues, né, ao Andrei Rodrigues tentar mostrar serviço, apesar de novamente ter várias falas contraditórias dele sobre esse assunto. Então, hoje, o candidato que realmente tem o risco de vida real e gravíssimo é o Flávio Bolsonaro. Ele precisa de proteção, mas ele precisa de proteção das pessoas certas. Ele precisa estar rodeado de pessoas que ele tenha uma extrema confiança. Do mesmo modo que foi com o Jair Bolsonaro, principalmente depois do atentado, e se Deus quiser, a gente não vai ter um atentado com o Flávio, porque a gente tem aí do lado dele pessoas de extrema confiança de Flávio Bolsonaro. Agora, eu tenho que comentar aqui, né? É impressionante a gente ver o dinheiro público, do dinheiro do pagador de impostos brasileiro sendo gasto, né, de uma maneira assim, com candidatos que não têm a mínima chance de vitória, e isso só acontece por quê? Porque existe o tal do fundo eleitoral, existe o tal do fundo partidário, ou seja, nós é que pagamos a campanha
os custos de campanha de candidatos que não têm a menor chance de vitória, de candidatos que nós não queremos lá. Essa é uma outra coisa que precisaria ser revista com urgência no Brasil, nos Estados Unidos. Próprio candidato ele tem que se virar ali para conseguir pessoas que confiem, que acreditem na candidatura dele, queiram ali investir, queiram fazer a doação, né, para que ele possa se manter na campanha, algo que eu tenho certeza que se acontecesse no Brasil, não existiria campanha de Renan Santos, não existiria campanha de Caiado, porque qualquer pessoa viria falar, olha, não faz sentido eu jogar dinheiro fora, né, com uma campanha que já está fadada ao fracasso. Mas quando se trata de dinheiro público, aí você pode gastar o dinheiro que quiser, né, porque quem está pagando é o pagador de impostos brasileiro. Eu precisava fazer esse comentário aqui, Wellington, porque é uma coisa que a gente precisa mudar com urgência nesse país. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.